Como vocês estão? Gente, deixa eu falar pra vocês hoje o tema que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar sobre a vida profissional e financeira de vocês. Então, vem comigo, eu convido você para você chegar aqui, abrir seu coração, trazer a sua vida profissional e financeira para a gente fazer a leitura de hoje, tá bom? Que estão sempre comigo. Eu recebi um pedido até no último vídeo e eu já ia fazer esse tema. Eu não respondi lá, porque vocês sabem como é, né? Se a gente tem uma ideia, alguma coisa assim, e a gente coloca, né? A gente primeiro faz. Os projetos nossos são assim. Já fica a dica para todo mundo. Os projetos, enquanto você ainda não aplica eles, ele fica lá, né? Bem guardadinho, segredinho, tá bom? E para vocês que já me conhecem, o meu coração, um beijo para vocês, tá bom? Todos os meus agradecimentos pelo carinho, pelas mensagens que eu tenho recebido. Um beijo muito especial para vocês. E para quem chegou agora, nunca viu leitura de cartas, nada do tipo, eu quero te falar nesse momento que as cartas são uma ferramenta, tá? Para que eu, eu ou o tarólogo que estiver fazendo uma leitura possa acessar o seu campo energético e, através daí, trazer as possibilidades, trazer as previsões dentro das possibilidades que você tem, tá bom? Então, por isso que a gente pede para canalizar a energia, trazer bem a atenção para esse momento, para eu poder acessar esse campo de vocês e trazer isso. Muito importante que vocês vibrem conforme a orientação daquilo que a gente vai lendo, tá certo? Então, se o seu campo energético diz que você tá vibrando muita tensão, muito apego, isso é justamente para que você trabalhe isso e possa liberar. Então, eu faço o alinhamento energético desse campo através das informações que eu tô te trazendo. Eu te trago essas informações, a partir do momento que você fica sabendo disso, traz para consciência, você vai alinhando isso aí, tá certo? Então vamos lá para esse tema que algumas pessoas têm me pedido, tá bom? A gente vai chegar aqui naquele momento que a gente já conhece, que a gente vai elevar as nossas vibrações. Então eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Respira fundo. Nesse momento, acalma seu coração, independente de como você esteja nesse momento, independente das situações que te afligem, independente de qualquer fator externo. Traga para você, deixe que a sua luz interna brilhe, para que você possa iluminar os caminhos, as possibilidades e o seu próprio campo de visão, de entendimento, para que nesse momento essa leitura seja esclarecedora, seja um carinho, seja aquilo que você veio buscar, aquilo que você necessita. Que esse momento no seu dia seja um momento que você tem para cuidar de você. Seja um momento de descanso, pois a pessoa mais importante da sua vida é você. Então eu vou pedir para você respirar fundo. Para que quando você possa abrir os olhos, você possa escolher o montinho mais adequado. Eu peço permissão a Deus e a toda a espiritualidade, permissão para que através da leitura de cartas
eu possa trazer o entendimento necessário para o que precisamos, a verdade que buscamos, se assim for da nossa necessidade e do nosso merecimento. Eu agradeço e peço proteção ao meu anjo da guarda, que está sempre comigo lado a lado nessa jornada. Eu peço licença ao anjo da guarda de cada um envolvidos nessa leitura, direta ou indiretamente. Põe a mão no seu coração. Visualize uma luz. Respire fundo e se acalme, pois somos abundantes por natureza, pois somos centelha divina e tudo vem a nós com facilidade, alegria e glória. Quando você abrir os olhos, seguramente você vai conseguir escolher o montinho necessário. É possível que você pause o vídeo nesse momento, escolha o montinho que mais você se identifica. Você pode escolher pelas pedrinhas ou você pode escolher pelas cartas, tá bom? Então, um montinho de número 1, de número 2 e de número 3, tá certo? Vamos lá, começando com um montinho de número 1, que é essa pedrinha aqui, ó, a opalina. Gente, o que está por vir? Quais as possibilidades? O que você precisa saber sobre a sua vida profissional e financeira? Deixa eu ajustar aqui um pouquinho, não sei se tá bom para vocês verem. Vou chegar mais pertinho que eu acho que tá longe. Agora sim. Gente, o que eu vejo aqui, a princípio? Para algumas pessoas desse montinho, fica aqui um pedido, né? Para que vocês vejam duas situações que vocês precisam aí ajustar. A primeira situação pode ser que você precise ver as suas atitudes, o seu comportamento, pois você pode apresentar um comportamento que às vezes não esteja condizendo, né, tá? Com o seu trabalho, ou com o momento, ou com a sua personalidade, né? Enfim, ajusta aqui essas palavras, né? Pro que eu vou dizer, porque ajustando isso, né? Você não ajustando, não parando para olhar por esse lado, pode ficar parecendo
que você é uma pessoa imatura, de certa forma, no trabalho, né? Pode ser porque você não esteja conseguindo lidar com alguma situação, e pode ser mesmo, porque às vezes a gente não consegue lidar com algumas situações. E aí a gente amadurece depois essas mesmas questões, né? Ou pode ser que de fato você seja muito novo, ou estivesse há muito tempo fora do mercado, assim, de trabalho, enfim, foi cortado, ficou muito tempo aí, né, depois de ter trabalhado fora, e aí quando volta, volta meio com aquela instabilidade, ou com uma insegurança, ou até mesmo com uma certa inocência, tá certo? Então, fica aqui um alerta para que você olhe para essa questão, e se isso for com você, se ressoar com você esse aviso, para que então você tome cuidado com algumas atitudes para que não pareça infantil. Porque muitas pessoas aqui não são maduras e etc e tal. Mas, devido a alguma coisa específica, traz essa. Pode estar tendo essa conotação. E aí pode ser que você esteja tendo até alguns desafios aí no seu trabalho, na sua vida profissional, por causa disso. Pode ser alguma coisa específica que você faz, pode ser um comportamento, tá bom? Ajusta. Para outras pessoas, pode ser que o seu envolvimento aqui com as pessoas do trabalho, né, possa estar atrapalhando você nesse momento, tá? Então, eu vou dar um exemplo. Você está indo trabalhar, certo? E aí lá você fez colegas de etc e tal, mas aí você resolveu afinar essa história. E aí, para algumas pessoas não sabem lidar com a amizade no ambiente de trabalho, confundem as coisas e isso pode estar te atrapalhando. Então, essas pessoas que aí você se aproximou, isso, ajuste qual for o seu caso para essa primeira situação. Pode ser essa questão que eu te falei, como você estar parecendo imaturo ou realmente não está conseguindo lidar com uma situação, ou por não conhecer, né? Ou por propriamente ainda vai amadurecer essa questão, ou estar tendo alguns problemas recorrentes aos relacionamentos do trabalho. Muita amizade, muita coisa que tá passando aí, ou que teve aí alguém aí, pode ser você e pode ser a outra pessoa também, que tá confundindo as coisas e não tá conseguindo separar o que é amizade, o que é trabalho, ou se for alguém que você se relaciona um pouco mais intimamente. Então, atenção aqui. Porque para quem estiver trabalhando, isso aqui pode ser o motivo do seu desgaste profissional, tá certo? Pede aqui, ó, cautela com a sua vida financeira, tá? A segunda questão que eu vejo, que você precise fazer alguns cortes aí. Cortes de quê? De gastos que você possa vir a fazer impulsivamente, tá? Vamos supor, vou dar um exemplo: comprinhas pela internet. Você que tem o hábito de estar fazendo compras pela internet e tudo mais, isso pode estar prejudicando a sua vida financeira, porque antes, se você comprava uma coisinha ou outra, algumas pessoas vão aumentando isso aqui, né? Vão perdendo a noção ou a proporção e aí fica depois com aquele desgaste. Por quê? Ou porque estourou o cartão, ou porque, né, se forem coisas pequenas, fica naquela coisa, ou pode ser alguma coisa grande que você de repente aí estourou o orçamento grande por alguma coisa assim, né? Compras pela internet pode ser uma causa. E aí eu te falo, para quem tá fazendo, tem algumas pessoas que estão apresentando esse comportamento, é por causa de alguma falta sua, e aí você tá trazendo isso para essa questão, até meio compulsória da compra, por causa de alguma outra coisa que você tem que resolver com você, numa terapia, né? Olhar para ver o que é isso que você quer preencher. Às vezes você quer preencher um buraco dentro de você, pode ser
carência, medo, qualquer outra coisa, e aí você preenche comprando ou gastando dinheiro. Gastando, que eu digo, não é que você não vai comprar nada, mas você está gastando coisas que você já não precisa, tá certo? Então, seja cauteloso. Olha aqui, ó. A, a raposa. Ai, derrubei. A raposa saiu do lado dos peixes, então pede essa atenção, essa cautela, tá bom? Com a sua vida financeira especificamente. Tá vendo como aqui pode ser, ó, você precisando encerrar esse ciclo dessas pessoas aqui, né? O jardim, que é um lugar de encontros, que encontros são esses? Né? São encontros que eles estão passando até um pouco dessa questão profissional. Então, pede que alguns você encerre, tá? De acordo com a leitura do jogo, a indicação é para que você encerre alguns ciclos. Alguns podem ser de amizade, outros podem ser, aqui, quem estiver se relacionando. Pode ser que você sofra um corte aí no seu trabalho por causa desse seu relacionamento dentro do local de trabalho, tá certo? Preciso trazer essa outra questão aqui, que é uma informação extra, pode ser para poucas pessoas. Quem tiver com relacionamento aqui, sério, namoro dentro do trabalho, né? Etc e tal, pode ser que vocês sejam, de alguma forma, finalizem isso. Ou você, ou alguém finalize com você. Por quê? Para que vocês aqui, né, consigam continuar trabalhando. Por quê? Pode estar respingando, pode estar ressoando na questão de trabalho. Alguém pode estar percebido isso e estar de olho, e aí pode prejudicar vocês. Ou alguém que já percebeu faz o corte de um de vocês aí, ou você ou a pessoa que você se relaciona, pode ser cortado sim do trabalho por causa disso, tá? Certo. O que a gente precisa ter cuidado no local de trabalho, minha gente? Com conversas paralelas, né? Então, eu vejo que você pode estar sendo, sim, alvo para algumas pessoas de conversas paralelas, de fofoca. E aí, a leitura do jogo pede o quê? Que você se afaste, corta. Corta isso, ó, se afasta bem rapidinho. Viu fofoca, viu uma situação e etc., se afasta, corta, não participa. Mesmo que você fique sabendo, porque algumas pessoas vão ficar sabendo que tem alguém aí falando de você no trabalho, tá? A partir do momento que você entra nesse jogo de querer devolver uma informação por telefone sem fio, isso aqui nunca dá certo, porque tem alguém sempre de olho. Se em algum momento alguém te pedir uma explicação, aí você dá. Mas viu fofoca, se afasta, tá? Porque muitas pessoas pode ser isso. Certo. O que eu vejo aqui também? Eu vejo que algumas pessoas vão ter aí uma movimentação, né? Muito positiva na questão financeira, principalmente, por serem disciplinadas, né, e tudo mais, organizaram uma estratégia, ou são pessoas muito disciplinadas, conseguiram aí, por exemplo, ajustar. Então eu vejo uma boa fase aí para vocês que estão se organizando, que estão vendo a questão orçamentária de vocês. Eu vejo muita gente aqui conseguindo aí organizar essa questão financeira. A gente passou por uma fase, né, mundial, onde todas as pessoas tiveram que reajustar aí o financeiro. E aí, aos poucos, a gente foi conseguindo se movimentar, muita gente conseguindo, né,
voltar aí com as atividades e tudo mais. Então, eu vejo para você que foi disciplinado, se organizou e tudo mais, eu vejo uma crescente para você conseguindo aí, né? Conseguindo aí, trazendo novidades para essa sua questão financeira com mais abundância e prosperidade. Para algumas pessoas, eu vejo que você pode, sim, de alguma forma, encontrar ou ser convidado para alguma atividade aí específica. A princípio, me parece que é temporário, tá? Pode ser uma novidade, pode ser que apareça alguma coisa para você fazer, tá vendo? Que seja temporário, tá? Então, aqui, para algumas pessoas, eu vejo vocês tendo a oportunidade de fazer alguma coisa aí, principalmente temporário, a princípio, tá certo? Para algumas pessoas, eu vejo você sendo surpreendido com uma possibilidade aí, que a princípio parece promissora, tá? Para algumas pessoas pode ser sim, de fato, uma coisa bacana, né? Muito positiva, mas para outras pessoas, atenção. Atenção aqui. Porque você vai precisar usar a sua intuição, vai precisar pedir auxílio para o seu anjo da guarda, ajuste qual for a situação, porque eu tô vendo que para algumas pessoas é positivo. Já para outras, ó, pode aí te trazer desgaste. Algo que você não pode ver nesse momento, tá? Pode ser que seja uma cilada bino para você, tá? Por quê? Porque pode sim te trazer um desgaste. Isso vai acontecer muito rápido, vai chegar aí uma proposta muito rápido, tá? E pede que você avalie. Para algumas pessoas é positivo? É, mas para outras pessoas eu vejo que pode não ser positivo. Então pede aqui, ó, sua cautela para você avaliar. A nuvem ela esconde, então o ideal é que você espere dissipar as nuvens para poder ver o céu com clareza. Se aqui tiver alguma coisa escondida, alguma coisa nas entrelinhas e você não estiver entendendo direito, tem alguma coisa aí que fala sobre essa situação para você. Então, se você tá vendo que tá tudo claro, tudo certinho, tudo batendo, sentiu que deu certo para você, bacana. Agora, viu que tem uma coisa meio esquisita, cuidado, porque isso aqui realmente pode trazer aí uma confusão para você, alguma coisa. Para outras pessoas, vocês podem estar fazendo alguma coisa e depois vir uma cilada e se arrepender. Para quem tiver parado, surgiu uma proposta, fica aí para você avaliar, né? Não tô falando que ninguém vai deixar de trabalhar. Se você não estiver trabalhando e você aceita, mas já vai aí confiante e tudo mais. Mas lembre-se de avaliar os pormenores, tá certo? Para que você não se veja aí numa furada. Principalmente para algumas, se alguma dessas surpresas te pedir investimento. Se te pedir investimento, eu aconselho que você tenha cautela, a não ser que você saiba muito do que se trata para poder investir o seu dinheiro. Se não, pediu injeção de dinheiro, pediu que você invista, opa, cautela, tá bom? Essas são as possibilidades que eu vi para o primeiro montinho das situações que vão se apresentar muito rapidamente, tá? Porque a energia que eu puxei isso foi bem rápido. Então, que pede muita atenção com negociações, pede que você tome cuidado aí com gastos excessivos, tá certo?
A energia geral do jogo de vocês, então, pede que vocês observem, baseiem-se já no aprendizado de vocês, naquilo tudo que vocês já conhecem, pois muita gente aqui já tem experiência de trabalho. Para algumas pessoas, como eu falei, você pode estar parecendo imaturo, porém você não é. Então pode ser alguma coisa específica, né? Então pare, dê uma olhada, lembre das experiências anteriores que você pôde resolver uma situação, etc e tal. Eu vejo sim que você tem a possibilidade de resolver isso, tá? Mesmo que para algumas pessoas esteja aí sendo inclusive muito desgastante, né? A questão de trabalho aí, tá certo? Que esteja sendo difícil, até cansativo, tanto fisicamente quanto emocionalmente, tá certo? Tem sim possibilidades aqui. Eu vejo prosperidade crescendo, essa questão dessa prosperidade financeira para boa parte das pessoas aqui desse montinho, para a grande maioria. Para outras pessoas que ainda não vejo, ainda vejo um pouquinho mais dessa questão aí um pouco mais delicada, pede que vocês tenham cautela, tá bom? E revisem aí os gastos de vocês. Vamos pegar aqui qual é o padrão vibracional para vocês vibrarem para fortalecer aí, curar vocês para essa questão profissional e financeira de vocês, tá? Para que vocês consigam aí ajudar a dissipar as energias que não fazem, que estão atrapalhando e para potencializar aquilo que estiver sendo positivo, tá certo? Vamos. Pensamento, tá? O que eu falei aqui hoje, eu falei até na introdução hoje, no momento que a gente estava levando as vibrações, a respeito da vibração que a gente traz pra gente, pra nossa vida, né? A partir do momento que a gente reconhece um padrão, vê alguma atitude que a gente está tendo e tudo mais, nós temos a oportunidade de refletir sobre isso para poder melhorar, para curar, para alinhar. Então, o pensamento aqui é justamente a força que o pensamento tem para todas as questões da nossa vida. Você tem a força do pensamento tanto para criar, para evoluir, quanto para se estagnar. Então, utilize a força do pensamento vibrando a positividade, a evolução, né, a melhora energética, dependendo se o lugar for muito baixo astral, tá certo? A força do pensamento, pensando sempre o melhor, de que as conversas paralelas, fofocas, de que nada, nem ninguém pode atingir você desde que você não abra espaço para isso. E caso você seja injustiçado por alguma questão ou por algum momento, por alguma pessoa, saiba que além da justiça dos homens existe também a justiça divina. E com certeza, né? Se por acaso na justiça dos homens isso for falho, porque somos falhos, diante dos olhos de Deus nada passa. E uma porta que se fecha, enquanto uma porta se fecha, outra se abre. A força do pensamento vibrando você, levando você, utilize essa força para te levar para caminhos melhores, mais próximos, mais prósperos, né?
e mais próximo daquilo, da energia compatível com você, tá certo? Então, esse aqui é o primeiro montinho. Gostaram do primeiro montinho? Tomara que vocês tenham gostado. Ai. Vamos lá para o segundo montinho, então. Vamos lá, segundo montinho. Quais são as possibilidades? O que está para acontecer? O que você precisa saber nesse momento sobre a vida profissional, sobre a sua vida financeira? E a energia tá forte, que tá pulando da minha mão, todas as cartas. Ou eu preciso embaralhar um pouquinho mais devagar também, né? Emocionada e tô derrubando as cartas. Certo. Gente, o que eu tô sentindo a energia aqui nesse segundo montinho? Como se você, aqui, gente, é uma mulher, mas aqui representa você, pode ser um homem ou uma mulher, tá? Que é só a representação pela figura, mas essa aqui, essa cartinha representa vocês abrindo o jogo. Então, eu sinto que algumas pessoas aqui com uma energia como se tivesse aí dando muito ouvidos a outras pessoas, tá? Isso pode ser que não esteja sendo favorável, por quê? Porque às vezes essa pessoa que tá te aconselhando aí, ela é, né, para algumas pessoas, ela é uma pessoa que não é, como que ela vai poder aconselhar algo sobre você se ela não te conhece no seu íntimo, né? Ela vai estar falando dentro do campo de visão dela, tá certo? E aí, claro, ela vai te dar aí uma, né,
uma direção e tudo mais, mas cabe a você ver o que te serve ou não. Por quê? Algumas pessoas podem estar. Eu entendi o que quis dizer aqui. Agora que eu. Algumas pessoas podem estar te passando uma coisa sobre você e você recebendo de uma forma que às vezes nem foi o que ela quis dizer. Vou dar um exemplo. Alguém fala assim, sabe, fulano, você fazia uma coisa assim e tudo mais, e eu não vejo você fazendo mais, sabe? Então, por que você não faz daquele jeito ou de outro? E aí talvez você esteja pensando, nossa, caramba, né? Será então que eu não tô acertando e tudo mais? Não, ela tá querendo valorizar algo que você fazia, que talvez você não esteja fazendo mais. Ajuste, isso é um exemplo. Estou te falando qual é a energia que paira nesse momento sobre você. De que talvez você esteja se desvalorizando diante do comentário, diante das atitudes das outras pessoas. E para essa questão nossa profissional, a gente sabe que você, né? Você é que mostra o seu trabalho, né? Mas você pode estar fazendo uma presença. É uma pessoa muito boa para trabalhar e muito competente, porém a sua apresentação do que você faz, você não está valorizando tudo que você é. Então vamos supor que você venda bolo. Você fala assim: eu vendo bolo de chocolate, disso, daquilo outro. Tá certo, fulano. Então, os seus bolos são bons? São sim, eles são bons. Outro exemplo. E aí, dentro disso, então, olha, eu vendo bolos, eu tenho experiência com bolo assim, assim, assado, né? E tudo mais. Me apareceu a oportunidade, em meio por exemplo, a uma pandemia, de eu fazer essa questão que eu já gostava muito, e enfim, aí eu pude colocar isso em prática. É uma coisa que eu tenho muita habilidade. Os meus bolos são muito gostosos, todo mundo, né, tem uma receptividade, gostam muito disso. Você entendeu como que tá a valorização sua? Você não está valorizando aquilo que você faz pela sua própria apresentação. Aí você precisa ajustar. Pode ser a sua valorização num currículo, pode ser a sua valorização numa entrevista. Se você vai muito xoxinho, muito assim, a pessoa que está lá não recebe bem, não percebe o que você está querendo passar sobre você. Então, para quem precisa se apresentar, para quem precisa se comunicar, precisa ir mais calmo para uma entrevista para poder mostrar aqui a beleza e tudo que vocês são, tá certo? Essa carta ela virou bem caidinha e eu não acabei misturando ela de novo. Mas o seguinte, para algumas pessoas, sim, novamente a energia de cuidado com as pessoas no seu local de trabalho. Ninguém aí vai poder tirar o seu valor, mas tem algumas pessoas que ficam esperando, olha lá, para dar o bote. E você vai ver que de uma hora para outra aí você vai descobrir uma pessoa, tá? Que essa pessoa pode sim ser falsa com você, pode sim ser duas caras, porque pode ser que ela esteja querendo realmente ou a posição que você tá, ou o cargo, enfim, ou porque tem gente só que gosta de confusão. Então, cuidado com as conversas com o pessoal de trabalho. Questão profissional, a gente sempre tem que falar isso, mas é engraçado como a gente. Eu sei que a gente está num momento carente, onde a gente quer estar perto das pessoas, mas a gente precisa ver quais são as pessoas que a gente confia, os nossos projetos, as nossas intenções, os nossos segredos. Porque tem gente aqui que pode expor você, trazer uma questão e te deixar em maus lençóis. Um cuidado aqui, tá? Novamente saindo aqui, ó, né? A questão de ciclos, então você sim precisa estar de olho para encerrar alguns ciclos. Se você já ressoou que tem alguma pessoa que você já fica meio cabreira, saiba que então pedindo porque você, ó aqui, ó. Renovação de ciclo. Ilumine, ó aqui, ó, o caixão e o
o Sol. Finaliza um ciclo, tá certo? Ilumina essa questão e ó, se tava fazendo de um jeito, faça de outro, tá certo? Para algumas pessoas eu vejo aqui também se apresentando uma possibilidade de você ir para um outro lugar, tá? Pode ser um convite, principalmente um convite, tá? Alguém que conhece você, pode ser alguém que você já trabalhou, pode ser alguém que já te conheça de um outro lugar, trabalhou com você em um outro lugar, pode ser alguém que te conheça fora do ambiente de trabalho e resolva te dar essa oportunidade, mas eu vejo aparecendo aí, né, bem rápido até, uma oportunidade de você iniciar nova fase em outro lugar, tá bom? Para algumas pessoas, essa mudança de ciclo aqui, né, que vem, são para aquelas pessoas, algumas pessoas aqui estão há muito tempo, estão aí já pode estar até numa fase meio complicada e tudo mais, alguma coisa assim, que esteja bem justo, trabalhando com o orçamento, enfim, ajuste aqui, tá? E que você venha aí, como se você passasse por um inverno realmente longo. Aí, o inverno a gente sabe, né? O inverno na natureza, economizando energia e tudo mais, tá certo? E aí eu vejo a transformação desse ciclo aí. Então, aqui tem duas possibilidades. Para quem estava numa situação aí, como se você estivesse no inverno, eu vejo sim, né, a mudança desse ciclo. Para outras pessoas, eu vejo aqui no jogo, o jogo me traz que cuidado com perdas financeiras, então cuidado com investimentos, cuidado com onde você pode estar tendo alguma perda. Perda que eu digo é o seguinte: vamos supor que você trabalhe num restaurante. E aí ingredientes estejam sendo usados, né, cortados e tudo mais, e tá sendo desperdício, tá tendo desperdício em algum canto. Então me traz o alerta para cuidado com os desperdícios. Cuidado também com alguém que pode sim, tá, estar aí, vamos assim dizer, se apropriando de algo que não é devido. Ajuste. Eu falei padaria, né, restaurante, mas pode ser escritório. De alguma forma, essa pessoa se apropriando de algo que não pertence a ela, tá certo? Também para a vida financeira de vocês, tem alguém que pode estar fazendo essa vez aí, de alguém que se aproveita dessa condição, tá aí, né? Vamos supor, como você dando aí, se esforçando muito para ter uma coisa e a outra pessoa que tá junto com você, nem tanto, né? Mas se aproveitando, só se beneficiando disso. Trazendo, então, né? Então você precisa avaliar aí se for essa questão. Pede também atenção para você nesses dias aí próximos, que eu puxei energia próxima. Cuidado com furtos, perdas, prejuízos financeiros. Então, atenção na rua, celular. Atenção, vai numa loja, vai passar o cartão. Agora com essa história de aproximar o cartão, vai passar um valor mais alto que depois não vai ter como reaver, tá certo? Cuidado aí com esses prejuízos, tá certo? Algumas pessoas podem sim estar tendo prejuízos, pode ser que esteja quebrando coisa, pode ser que esteja alguma coisa. Então eu vejo sim essa energia dessas coisas acontecendo. E pede se tem coisa quebrando, muita coisa assim, então energeticamente você precisa aí fazer alguma coisa para elevar o padrão aí, tá certo? E aí
é oração, enfim. Mas para aquela que for, as coisas que forem situações mesmo, de trabalho e tudo mais, pede o alerta e a cautela aí, tá certo? Que você estude melhor, reavalie estratégias. E algumas pessoas aí realmente você vai chegar numa conclusão que acabou, vai ter que liberar, dispensar ou encerrar um acordo, uma parceria, né? Então, fica de olho nessa questão aqui, tá certo? Ó, sendo ingênuo, né? Algumas pessoas aqui estão sendo ingênuas, tá certo? Estão confiando demais aí em alguma situação, em alguma pessoa, principalmente do trabalho. Gente, por exemplo, investimento. Você vai confiar um investimento em uma pessoa que você não conhece? Cuidado com isso aqui, tá? Ajuste aí para a sua realidade. Gente, teve uma situação aqui que eu não falei, mas pode ser aqui que para algumas pessoas você seja, pode ser que você tenha aí alguém valorizando algo que você fez e você recebendo esse gesto, tá? Vamos supor, funcionário do mês, alguma coisa assim, ou você sendo valorizado ou alguma coisa assim por algo que você fez, tá? Pode ser um trabalho, pode ser um projeto, pode ser, enfim, alguma coisa nesse sentido. Ajuste aí. Uma novidade, algo te surpreendendo nesse sentido, positivamente, tá? Para algumas pessoas vocês vão estar aí sendo surpreendidos positivamente com uma atitude de alguém, tá? Valorizando aí vocês de alguma forma. Pode ser financeiramente, como pode ser o status, né? A pessoa pode vir e falar: olha, parabéns, e te dar aí uma placa de funcionário do mês. Ajuste, é um exemplo, tá? Ou pode ser sim que seja aí uma surpresa, uma recompensa financeiramente pelo seu trabalho ou pelo seu projeto. Ou vamos supor, se você escreveu um livro, fez alguma coisa, de repente, eu falei um livro assim, mas é um exemplo, tá? Ajuste. E aí você sendo reconhecido por isso nesse momento, tá bom? Ó, você tem sim a prosperidade, você tem sim proteção espiritual. Olha aqui, o que eu falei sobre as pessoas não terem poder na nossa vida e sobre a justiça, que há a justiça dos homens, porém há também a justiça divina. Aquelas pessoas que forem prejudicadas ou lesadas de alguma forma, isso em algum momento vai ser aí feita a justiça disso. Para vocês que sofrerem isso ou que sofreram. Essa justiça sobre essa questão que eu tô falando, para quem for aí que sofrer e vai entender o que que é isso, ela será feita assim. Para algumas pessoas, aqui vocês precisam se comprometer mais com as atividades de vocês. De alguma forma, pode ser que você esteja sendo um pouco descompromissado mesmo com a sua questão profissional ou financeira. Pode ser que você esteja dando bobeira aí. Não tá vendo o valor do dinheiro, você tá entendendo? Gasta dinheiro assim, muito como se não houvesse amanhã, muito com muita irresponsabilidade, né? Algumas pessoas podem estar aqui sendo irresponsáveis com as finanças, tá? E não por falta de conhecimento, não por falta de nada disso.
Simplesmente porque de repente, né? E aí você começa a ter prejuízos e perdas por causa disso. Olha aqui, ó, o louco, né? E a criança. Olha lá, ó, pega as coisas e vai, só vai. E a criança, né, não sabe de nada. Você agindo aí com irresponsabilidade, com imaturidade com a sua questão financeira, trazendo para você prejuízos e perdas, tá certo? Principalmente algumas pessoas pode ser que estivessem até numa fase boa, esbanjando demais. Cuidado, alerta aqui, ó. Recobra um pouquinho aí os centros, né? Se centra aí, tá certo? Pode ter alguma situação também que você tá, para algumas pessoas, ou tá esbanjando demais com alguma coisa, não sei aqui. Aqui eu senti essa energia de que tá aí sendo irresponsável de alguma forma, assim. Vamos supor, tá dando muita festa, tá bancando os vizinhos no churrasco, sabe uma coisa assim? E aí essa irresponsabilidade, o dinheiro, né, você vai ver aí refletir mais lá na frente, tá bom? Então fica esse alerta aqui. Vamos trazer para vocês aqui a cura vibracional para que vocês possam aí melhorar as questões que se apresentaram que não são tão positivas e para que vocês possam vibrar naquilo que foi positivo, vibrar naquilo que das possibilidades positivas que vocês têm que se apresentam. Gente, tudo depende, né, de como você traz a sua energia para as suas coisas. Eu posso te falar aqui que você é próspero, é abundante e tudo mais, que tem possibilidades, mas você precisa ter essa consciência, ver isso em você, valorizar e vibrar desta forma, tá certo? Para quê? Para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam da melhor maneira, tá certo? E para aquelas pessoas que viram aí por onde estão as perdas ou o caminho que precisa ajustar, que assim seja, né? E que a gente consiga aqui, ó, nessa tiragem agora trazer qual é a palavra que vocês podem utilizar e vão utilizar para potencializar aqui, tá? Seja o que precisa melhorar ou seja para receber tudo aquilo de positivo, tá bom? Provações, olha só, gente. Algumas coisas que acontecem na nossa vida e etc., elas vêm realmente, né? Parecem provações de você fala de, meu Deus, só pode ser provação. Essa pessoa na minha vida, essa situação. Gente, e realmente, a grande maioria são porque você precisa aprender com essa questão. Algumas vezes, gente, a gente traz aí na nossa como experiência, até para que a gente possa dar valor, né, no que a gente já teve. Algumas pessoas que tiveram tudo e não deram valor e hoje passam por algumas situações, por exemplo, tá certo? E eu não tô falando quem merece, quem não merece, não tô falando nada disso, eu tô falando que tudo são consequências dos nossos atos. E que as provações que a gente passa, que a gente pode não ver por onde, né? São coisas que vão fortalecer a gente em algum momento. Então, se você está passando por uma provação que antecede algo que você tenha feito, pode ter certeza que isso está te ensinando alguma coisa. Se você está tendo alguma dificuldade, alguma coisa nesse momento, é para que você esteja melhor quando receber algo maior, tá bom? Então, as provações aqui, elas podem ficar mais suaves e mais leves de acordo com como você escolhe passar, como você, eu, todos nós, tá bom? Guarde essa figurinha aqui, ó, esse desenho, para que você possa vibrar. Essa é a vibração para curar
o padrão aqui para vocês e também para que vocês liberem aí os caminhos, tá bom? Vamos lá para o terceiro montinho. Certo. Para algumas pessoas eu vejo aqui uma possibilidade muito boa de aliança com alguém que é que seja ou esteja comprometido com você. Para ajuste aí, tá? Então eu vejo uma possibilidade de uma parceria. Como é o nome daquele? Sociedade, tá bom? Eu vejo uma possibilidade dessa se apresentando para algumas pessoas desse montinho aqui. Para outras pessoas, a outra situação que eu vejo se apresentando aqui é uma movimentação aí, tá? Na sua. De alguma coisa que você precisa ajustar aí, tá? Você vai precisar movimentar, vai precisar ajustar algo no seu local de trabalho. Se você for gestor, pode ser que você precise cortar algumas pessoas, fazer corte de funcionários, escolher entre pessoas que não estejam aí contribuindo para o bom andamento, tá? Então eu vejo sim, para quem aí for empregador ou para quem tiver numa posição onde tenha que fazer isso, eu vejo sim você fazendo essa limpa, organizando a casa aí, cortando algumas pessoas, tá certo? Algumas pessoas, inclusive, que podem estar destoando aí o perfil do local de trabalho ou com o que a pessoa apresenta, tá certo? Eu vejo acontecendo isso aí. Para quem aqui está com a vida financeira muito travada, né? Pode ser que algumas pessoas estejam aí com muito custo, né? Na vida financeira.
você precisa movimentar algo aí. Para algumas pessoas, você precisa buscar alguma coisa que te tire dessa condição de que você está estagnado. Para algumas pessoas, pode ser que você tenha que estudar, tenha que fazer algum curso, né? E precise investir mais nisso, se comprometer, ser dedicado, ser mais. Como é o nome da palavra? Disci mais disciplinado ou disciplinada, tá? Aí, né? Com essa questão de se comprometer, de se informar, de trazer algo para você, para que você possa trazer novas possibilidades para você, tá? Para algumas pessoas que aí perderam, tiveram um corte no trabalho, foram mandadas embora, estão saindo trabalhar, eu vejo sim movimentação, possibilidade aqui para vocês terem aí de alguma forma algum ganho, etc e tal. Pode ser sim que você consiga se estabelecer em algum trabalho. Se você estava só fazendo bicos, enfim, algumas coisas passageiras, pode ser sim que nesse momento você comece, seja efetivado, para algumas pessoas vão ser efetivadas aí, tá certo? Aqui traz um alerta para a vida financeira, de que algumas pessoas podem estar sendo austeros demais, né? Estão com uma condição favorável e tudo mais, né? Mas de alguma forma você tá se prejudicando aí com essa austeridade. Pode ser que, inclusive, você venha a ficar doente se você continuar sendo tão austero com você mesmo. Ó. Muito austero com você, você acabe ficando doente aí, se cobrando demais, enfim. Então, precisa ajustar. Algumas pessoas precisam se comprometer e outras precisam tomar cuidado para não errar na mão aqui. Mas finalizando o jogo aqui nesse montinho, eu vejo uma projeção de vocês conseguindo aí uma movimentação positiva na vida. Olha lá, ó, tá certo? Para a vida financeira aí de vocês, tá certo? Pode ser que para algumas pessoas isso seja até bem rápido, né? Para algumas pessoas pode ser assim realmente bem rápida essa movimentação, alguma possibilidade que venha aí renovar e transformar essa sua questão aqui, tá? No âmbito financeiro. Principalmente no âmbito financeiro. No âmbito profissional aqui, como eu falei algumas situações que vocês vão precisar ajustar, porque eu dei alguns exemplos. E aí precisa ajustar. Algumas pessoas vão precisar, como eu falei, cortar pessoas, mas são cortes para outras pessoas, são alguns cortes dentro da questão profissional. Ou você precisa cortar alguma coisa, melhorar a comunicação, tá certo? Para algumas pessoas você vai precisar revisar a comunicação, a questão de como você se apresenta publicamente, propaganda, como que você apresenta a sua casa, o seu local de trabalho. A sua casa que eu digo local de trabalho, né? Para algumas pessoas pede sim que invista na, na comunicação, tá? Visual e também na comunicação, ver os meios de comunicação que vocês estão aí divulgando, talvez, as coisas para quem trabalha por conta. Pede que você invista aí, né? Nessa questão de comunicação, tá certo? Deixa eu puxar aqui o tarô. Engraçado que nos 3 montinhos eu senti a energia de mudança para vocês. Então, assim, aqui a cegonha ainda saiu centralizada, mas em todos os montinhos, se eu não me engano, veio a cegonha. Então, eu vejo uma mudança para todos os montinhos, para todas as pessoas. Para algumas pessoas que estiverem aí muito numa situação de conflito, enfim, ou de desgaste, ou sem grana, eu vejo isso sendo
de alguma forma transmutado. Aí eu vejo uma mudança positiva para isso, para os 3 montinhos, tá? E pede a cautela também. Para quem tiver bem, pede a cautela aí para você talvez, né, não ter o revés disso, tá? Questão financeira, sim, é bem pra gente falar todas as hipóteses, por isso que eu dou exemplo, né? Porque daí você precisa ajustar. Então, por exemplo, é um exemplo quando eu falar, você está sendo austero demais. Precisa ver se você não tá aí até com essa energia de tanta austeridade que você não vê essa multiplicação, a prosperidade, né? Ou, por exemplo, prejuízos e perdas, como a gente viu. Ou para algumas pessoas que precisa se comprometer mais, precisa ter mais cuidado, né? Então, nessa linha, vocês usem os exemplos para ajustar para o contexto de vocês, tá? Porque se não tem como dar exemplo e o exemplo sair igualzinho para todo mundo, né? Principalmente na questão financeira, que, que é bem diferente de uma pessoa para outra, né? Tá desligando a minha luz. E aí fica escuro. Esse montinho ele veio muito positivo para as questões de trabalho, no sentido de mudança, tá? Ó, para algumas pessoas é com certeza a finalização de um ciclo. Então pode ser que algumas pessoas aqui consigam aí depois de muita luta, né, apresentar aí uma melhora para a empresa. E outras pessoas ainda vão precisar ralar um pouco mais para poder ver aí a coisa fluir. Pode ser que você ainda passe por algum período ainda, né? Um pouco mais um pouco de tempo ainda com essa energia de tendo que fazer esse esforço aí para poder prosperar. Mas eu vejo que sim, ó. Tá vendo? Vejo sim nos caminhos finalizando com essa prosperidade, né? E você conseguindo organizar a casa e tendo aí um crescimento, tanto profissional quanto financeiro, tá? As questões financeiras, principalmente que se apresentam aí muito instáveis, vejo aí que depois de muito tempo nessa instabilidade, para algumas pessoas começam até a conseguir firmar e se estabilizar um pouco mais, tá certo? Depois de muita instabilidade, até começa a ter embasar aí um pouco mais, tá? Transformando esse ciclo. Então eu vou trazer aqui a cura vibracional nesse momento para o terceiro montinho, para que vocês possam ajudar a transmutar as energias que não forem positivas e para poder potencializar aquilo que for positivo para vocês, tá certo? Para algumas pessoas, ó, você precisa se comprometer com algo, com algum aprendizado. A serpente me fala muito sobre a questão da sabedoria, de ser inteligente, né? De poder entender, conseguir, né, absorver as coisas. Para algumas pessoas, o pouco que falta aqui é talvez o entendimento sobre alguma questão.
Questão essa que pode ser uma análise, um estudo ou alguma coisa desse tipo possa trazer, tá? Isso aqui tava me chamando a atenção, eu precisava falar. E dependendo, tá faltando isso aqui só para você conseguir aqui o objetivo, seja uma proposta, seja um emprego, seja uma oportunidade, seja uma parceria. Tá faltando bem pouco, né? Oferenda, né? O que a oferenda me traz aqui para essa cura vibracional? O que você oferta? O que você está ofertando? Se você oferta como energia para o mundo o apego, o avaro, então certamente que o que volta para você é aquilo que você está vibrando. Enquanto que quando você oferta a prosperidade, a confiança, a harmonia, né, para essas questões de trabalho, você também vai ver retornando a harmonia, a prosperidade, a abundância. Então aqui pede para que você preste atenção naquilo que você vai ofertar para o universo. Quando você agradece por algo, você está ofertando para o universo aí a vibração daquilo que você está agradecendo. Bem como quando você reclama de uma situação, você está ofertando também só reclamações. E aí você traz aí, né, para quem reclama de alguma coisa, a gente, às vezes a reclamação, ela, principalmente se ela for recorrente, você está ofertando aquela reclamação. E aí o universo entende que você quer aquilo e te dá aquilo. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Então, o universo está vendo que você está chamando isso toda hora, por assim dizer, bem grosseiramente, tá? Um exemplo. É isso que você tem. Vai ficar sempre com aquela energia de que tá faltando dinheiro. Enquanto que quando você consegue visualizar a abundância, mesmo que ela ainda não seja palpável, ou pelo menos agradeça porque isso vai se ordenar, vai se restabelecer, vai ser estabelecido, aí sim, é dessa maneira que a gente atrai a prosperidade, tá certo? Então, o que você está ofertando aqui? Tá certo? Para vocês vibrarem aqui nesse padrão. Gente, eu quero agradecer vocês, tá? Nesse vídeo aqui. Eu gostei muito das leituras. Eu trouxe essas energias do que vai acontecer bem rapidinho quando eu puxei a energia. E fica para vocês aí o que fica mais rápido aí para acontecer com essa questão financeira e profissional para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo, tá bom?